Tem mais trecho do Flávio aí, Barros? Tem sim, Vitória. Ele falou sobre segurança pública. Ele disse que bandido tem que ser neutralizado e o policial condecorado. Vamos conferir. O bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que está armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque graças a Deus, ô Serginho, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo que pede é para ficar vivo. Pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Um monte de cara armado de fuzil numa mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo. Estavam ali esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza. Aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo. Acabar com a impunidade. Ainda sobre segurança pública, Flávio disse que o primeiro território que precisamos conquistar são os presídios. Qual o primeiro território que a gente tem que reconquistar? Os presídios. O Estado nem nos presídios manda hoje, Ratinho. A gente tem que reconquistar esse território, tem que construir presídio sim. Já estamos fazendo um monte de mudança na lei penal que vai endurecer. Aqueles marginais que são mais perigosos, que andam de fuzil, que estão aí roubando, estuprando, batendo em mulher. Esses caras têm que ter cadeia para eles mofarem lá. E quando eles saem do convívio social, eles estão praticando menos crimes nas ruas. Isso a gente já está fazendo. E mais uma vez, para que não haja essa usina fabricando bandidos o tempo inteiro, o caminho é esse que eu brinquei aqui com o Ratinho, de pegar na mão dele, para evitar que essa molecada tenha como ídolos o dono da boca de fumo da favela onde ele mora. Tem que ter como ídolo uma Raíssa Leal, uma Daiane dos Santos, um astronauta Marcos Pontes, um Silvio Santos, concorda? É isso que a gente tem que despertar nessa garotada, para que eles tenham a expectativa de serem alguém quando acabarem de estudar. Bom, e nessa fala é o seguinte, quando ele cita, inclusive, o astronauta Marcos Pontes, ele cita um garoto que nasceu no mesmo bairro que nós aqui, na Bela Vista, Pinguim e eu somos da Bela Vista, né? Aqui em Bauru. E passou por uma infância humilde e entendeu que a educação era o caminho para atingir o seu objetivo. Por isso menciona Marcos Pontes. Talvez não na qualidade de senador, que hoje está no mundo da lua, continua por lá, né? Mas na condição de vencedor como astronauta, ele merece o respeito. Bom, presídios, segurança pública. Flávio já toca no ponto que será o ponto-chave da campanha do ano que vem. Já venho dizendo isso aqui há mais de ano. Segurança pública será o assunto da campanha do ano que vem, porque é onde todos nós estamos nos sentindo, né, desprezados pelo Estado. Por mais que a gente garanta via imposto a segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia não sei o quê, da Polícia que lá, isso não acontece hoje. Seu dinheiro vai, mas não volta. Seu dinheiro vai, mas não volta na saúde, não volta na educação e não volta na segurança pública também. É por isso que você gastou agora com concertina, teve que gastar agora com câmera para poder dar aquela escapadinha no final de ano, para ir para a praia, não sei o que e tal. Você está preocupado com a segurança da sua casa, porque vão entrar e vão roubar os fios, né? Vão entrar ali e andar pelo forro da sua casa para poder trocar na biqueira. A gente está vivendo essa situação. Bauru, para ter uma ideia, vive um momento onde tem idosos agora em casa, ouvindo barulhos no forro, e os fios sendo furtados, levados agora. Essa é a realidade. Mas você está em Bauru, Pitori, os índices de segurança pública em São Paulo são os melhores. Mentira. Tem subnotificação, isso a própria polícia diz, tem subnotificação, e nós estamos abandonados à própria sorte hoje. À própria sorte. Mas voltando aos presídios. Situações distintas, e eu vou primeiro para El Salvador. Ah, mas lá tem 7 milhões de habitantes, Pitori. Esquece, o Secote, que é o presídio lá, entendeu o seguinte, o Bukele. Vamos fazer o cara ter medo do presídio, meu. Se o cara tiver medo de ir preso, ele não vai praticar o crime. Por mais que ele tenha vontade, por mais que ele tenha sido aliciado, por mais que tenha dinheiro envolvido, por mais que ele tenha oportunidade de
crescer dentro do crime, que é o grande problema, o grande desafio também, e Flávio não menciona nesse trecho do recorte, não sei se mencionou durante a entrevista, é a hierarquização dentro do crime. O cara entra ali, ralinho, vendendo na esquina, vai pro gerente, subgerente, não sei o quê, sub não sei o quê, para lá chega diretor, e aí cada um tem dentro do crime, tudo isso tem nome, ele vai escalando dentro do crime, ganhando mais, virou profissão. Em El Salvador, o que o cara fez? Primeiro, penas. Como é que é o Código de Processo Penal por lá? É o seguinte, amigo, a gente vai agora somar as penas. Somar as penas. Se tem pena de 8, depois uma pena de 10, uma pena de 20, vai dar 38 anos de prisão e cumpra-se 38 anos de prisão. Não tem história de um sexto, vai para a liberdade. Essa porcaria que inventaram no Brasil para soltar bandido. Isso inventaram no Brasil para soltar bandido. Um sexto da pena, eu não sei o quê, até 4 anos não vai preso. Isso aí é para privilegiar bandido no Brasil. Ponto. Como é que é em Salvador? El Salvador é o seguinte, soma a pena, ok. Chegou no secote, no presídio. O que o cara recebe? Eu já contei aqui. Recebe uma bermuda, uma camiseta, uma toalha e um lençol. Só. Cama, aço inox, para não ter risco do cara meter fogo no colchão. Lâmpadas acesas 24 horas por dia. O cara não sabe se é dia ou se é noite. Celas com 80 a 100 presos por cela. Não tem visita da família, não tem visita íntima, não tem saidinha e não tem redução de pena. Então o cara, vou pegar esse relógio, vou pegar esse celular aqui. Ele fala, 10 anos preso, 10 anos... Não vou não. Ele pode até ter vontade, ter sido aliciado, cooptado pelo crime, mas ele fala, não dá para mim. Endurecimento. O Estado precisa mandar na porra toda, senão a gente perde o controle. E o Flávio muito bem coloca, nós perdemos o controle dos presídios. Parabéns ao governo do Estado de São Paulo, entre todas as aspas, contém ironia, quando em 2006 entrega os presídios para a facção. Dia das Mães, 2006, o caos instalado em São Paulo. Depois daquele momento, e eu sei, até quero mandar um abraço para um ouvinte querido, quem é que não se lembra do rádio? Afanásio Jazade. Opa! Afanásio nos ouve. Ah, vá. Verdade. Troca mensagem com o Afanásio. Porra, que honra, cara. Verdade. Verdade. Espetacular. Um abraço, cara, cidadão. O Afanásio nos ouve. Não, ainda tô feliz. E se bobear, vai mandar mensagem aqui agora, quer ver? Afanásio, se estiver ouvindo, manda uma mensagem para nós de áudio aqui, só para a gente ouvir tua voz. A voz do rádio, Afanásio. Vamos ver se ele vai estar... Estou falando para você, cara. É inacreditável. Que maravilha. É. Mandou mensagem ontem para mim. O Afanásio Jazade, gigante. Afanásio, se estiver ouvindo, manda uma mensagem de áudio para nós aqui. Vai ser uma honra. Matar os tempos, uma saudade dos tempos do rádio. Veja, eu sei que o governador era Cláudio Lembo, porque Alckmin já estava licenciado, né, para disputar a presidência da República em 2006, e sei que o secretário não era Moraes, era o Saulo. Eu sei, mas eu sei quem entregou o Estado para as mãos do crime quando o assunto é presídio. Quer ver só? De 2006 para cá, são 19 anos, caminhamos para 20 anos. Conta quantas rebeliões tiveram em presídios do Estado de São Paulo. Anterior a essa data era dia sim, dia também. Colocaram fogo no colchão aonde, não sei o quê, tentaram fugir não sei aonde. Lembra disso? Dia das Mães de 2006 para cá. Você não enche essa mão, esses dedos aqui, você não consegue em número de rebeliões que aconteceram em São Paulo. Por quê? Entregaram os presídios para o crime. E hoje é selecionado, é separado. Olha, aquela ala ali é da facção tal, aquela ala ali da facção tal. Como assim? Como assim? Como é que o celular chega lá dentro? Como é que as ordens partem de lá? Então nós precisamos retomar os presídios? Sim. Só que parte dessa retomada dos presídios vai passar pela condenação por expurgar da política quem entregou os presídios. Porque se alguém tomou, na verdade, se alguém pegou, alguém deu. Pega aí os presídios e a gente acaba com a confusão. Então, parabéns ao Flávio por tocar nesse ponto e defender os agentes de segurança, né, os policiais militares, civis, em especial aqueles que enfrentaram aquela confusão no Rio de Janeiro.
É fundamental, porque o Flávio, ele bate em cima da mesma coisa que a maioria de nós brasileiros defendemos, que os bolsonaristas defendem, grande parte do centrão defende, e que só a esquerda, ideologicamente, é contra e os corruptos também são contra. O resto, todo mundo é a favor. E ele bate com essa suavidade. Mas deixando bem claro, quando nós falamos de política de segurança pública e nós mostramos uma desmonte da política de segurança pública, tem um livro que foi lançado recentemente, Carlos Leder, chamado A Vida e Morte do Cartel de Medellín, que conta como, lá nos anos 80, e Carlos Leder foi um dos fundadores do Cartel de Medellín. Ele era traficante, ele era ligado ao crime. Ele pôs o livro mostrando que nos anos 80, quando a União Soviética ficou sem dinheiro, teve a perestroika, glasnost, ficou sem dinheiro, parou de sustentar Cuba, Fidel Castro viu que para sobreviver precisava de dinheiro. Tinha um cara lá na Colômbia chamado Pablo Escobar, grande traficante de drogas lá na Colômbia, que exportava para os Estados Unidos. Ele tinha tanto dinheiro que ele falou que ele pagava a dívida externa da Colômbia de 10 bilhões de dólares. Ele pagava com o dinheiro do bolso dele. Aí a Colômbia não aceitou oficialmente, mas Fidel Castro chamou o cara, fizeram reuniões e a partir daí fez uma parceria entre o cartel de Medellín, no narcotráfico e o governo cubano, que tem uma localização estratégica no Caribe, tinha uma rede de radares muito boas patrocinada pela União Soviética para monitorar os Estados Unidos. E com dinheiro de Pablo Escobar, Cuba ofereceu espaço aéreo cubano, tecnologia cubana, portos e aeroportos para Venezuela, para Colômbia, o Pablo Escobar exportar drogas para os Estados Unidos. Porque lá nos anos 80, a Marinha Aeronáutica Americana estavam derrubando navios e aviões do tráfico. Então, nota, foi Fidel Castro, Raul Castro, governo de Cuba nos anos 80 e 90, quando acabou o dinheiro, acabou a ideologia. O negócio deles foi apoiar o tráfico, receber dinheiro do narcotráfico. Depois eles viraram e ensinaram isso para um militar venezuelano chamado Hugo Chávez, que no princípio diz da história que nem era tão a favor da questão da droga. E Fidel falou, Hugo, é o caminho para a gente destruir o capitalismo, arrebentar os Estados Unidos e ter dinheiro para a revolução na América Latina. Ali, ele, Fidel Castro, já tinha se juntado ao líder da esquerda brasileira, o hoje presidente da República. São documentos de história isso daí, gente. Então, a ligação da esquerda da América Latina com o narcotráfico começou há 30 anos atrás. É muito dinheiro rodando. Fernandinho Beiramar já falou isso daí. O que usam hoje nos modelos de organização, de várias das grandes organizações criminosas do Brasil, são modelos do combate da luta proposta pelos líderes da União Soviética, os esquerdistas Lenin, Stalin, Trotsky, lá mais 100 anos atrás. Criar grupos, núcleos, criar sintonias, como chamam em alguns lugares, criar formas de governança. E chegar e governar o Estado. Brasileiros, a destruição da segurança pública que o Pitoli citou dentro do Estado de São Paulo, por exemplo, não é uma discussão política, é uma organização de gente gananciosa que vendeu a alma ao demônio, que faz tudo por dinheiro e destrói tua família.